eu gostaria de convidar os irmãos, por favor, para que abrissem as suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 6. O texto base da nossa exposição, da nossa pregação na noite de hoje, será a Epístola Paulina de 1 Timóteo capítulo 2 e versículos 1 a 6. E por meio desse texto, nós buscaremos, juntamente com o apóstolo Paulo, juntamente com a palavra de Deus, nós buscaremos tratar do seguinte tema: quem é Deus? Quem é Deus? Esse tema, pergunta, digamos, é o título da nossa mensagem na noite de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 6. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Amém? Somente até aqui. Vamos pedir, então, como sempre fazemos, que Deus, de forma graciosa, generosa e bondosa, como somente Ele sabe e pode fazer, que Deus venha nos ajudar na exposição desse texto na noite de hoje. Amém? Pai, eu quero te agradecer, quero te bendizer pela oportunidade rica que o Senhor nos confere, para que possamos aqui estar reunidos em torno do nome santo, bendito, eterno, único, exaltado do seu Filho Jesus. E em nome dele que nós queremos prestar esse culto a Ti. E nesse momento, Senhor, em que nós acabamos de ler um trecho importantíssimo, relevantíssimo da Sua palavra, queremos Te pedir que o Senhor nos dê graça, que o Senhor, de fato, tenha misericórdia de nossa vida e nos ajude, ilumine o nosso entendimento, de modo que consigamos expor esse texto a ponto de abençoar a Sua igreja, de edificar a fé da Sua igreja e também a ponto de engrandecer, louvar e exaltar o Teu santo, eterno e bendito nome. Abençoe-nos nesta hora, instrua-nos, por favor, nos Teus caminhos, nas Tuas doutrinas, na Sua palavra, em tudo aquilo que o Senhor quiser nos dizer. Fale conosco, Senhor, porque eis aqui a Sua igreja reunida para ouvir a Sua voz, para ser por ela impactado, tocado, sobretudo também transformado. Fale conosco nesta hora, é o que nós te pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, por favor, aos irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, as epístolas de 1ª e 2ª Timóteo e também Tito são conhecidas por nós cristãos, como nós muito bem sabemos, são conhecidas como epístolas ou cartas pastorais. E por que são assim conhecidas? Porque, entre outras coisas, estas cartas ou epístolas estão repletas de conselhos, de doutrinas, de ensinos, de exortações e de instruções não apenas teológicas, mas práticas a respeito, por exemplo, do ministério e da vida pastoral. E desse modo, qualquer pastor ou ministro cristão que preze pelo seu ministério, ele deve considerar com muita atenção e também com muita devoção, eu diria, as instruções paulinas presentes aqui nestas epístolas. E entre os diversos ensinos pastorais que nós encontramos ou podemos encontrar nessas cartas, Paulo nos apresenta aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 6, uma espécie de resumo teontológico que nos ensina algumas importantes verdades sobre Deus, sobre o ser de Deus, sobre a natureza de Deus e sobre, usando a linguagem paulina, o desejo de Deus ou a vontade de Deus expressas nesse contexto. E sendo assim, diante do texto bíblico que nós acabamos de ler, eu gostaria de falar com os irmãos na noite de hoje sobre esse tema: quem é
Deus? Essa importante pergunta, que a meu ver é sugerida pela leitura desse texto, como nós teremos a oportunidade de perceber ao longo da exposição da mensagem nessa noite. Indo direto ao primeiro ponto que eu encontro aqui nesse texto e buscando responder essa pergunta, que a meu ver está presente no texto, isto é, quem é Deus? Isso faz com que eu chegue a uma primeira questão, que é a seguinte. Em primeiro lugar, e respondendo a essa pergunta, quem é Deus? Em primeiro lugar, eu descubro que Deus é aquele que se agrada das nossas orações pelas outras pessoas. Deus é aquele, segundo esse texto, que se agrada das nossas orações pelas outras pessoas. Vamos ver se isso é verdade no texto? Veja comigo, por favor, o que diz 1 Timóteo 2, versículos 1 a 3, parte A. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus. Veja só que coisa interessante. Meu irmão, se existe uma coisa que agrada a Deus, essa coisa se chama oração. E se existe uma coisa que agrada ainda mais a Deus, esta coisa é a oração intercessora, ou seja, a oração pelo outro, a oração pelo próximo, a oração pelas demais pessoas. Aliás, o texto bíblico que nós acabamos de ler é muito claro, é muito evidente a esse respeito, ao dizer que orar pelos outros é algo bom e agradável diante de Deus. Então, uma coisa que é boa, que é agradável diante de Deus é orar e, sobretudo, orar pelos outros. Preste bem atenção nisso. A propósito, a Bíblia está repleta de exemplos sobre a importância da oração intercessora ou intercessória, isto é, sobre a importância desta oração pelo outro. E como nós não temos aqui muito tempo para falarmos sobre isso, não é o nosso propósito sermos exaustivos sobre esse assunto, vamos citar aqui apenas alguns breves exemplos nesse sentido. Veja só como a oração pelo outro é importante pelas Escrituras. Eu vou citar alguns exemplos extraídos do Antigo Testamento, obtidos a partir das páginas do Antigo Testamento. Em Êxodo 32, versículos 11 a 14, por exemplo, o texto bíblico nos ensina que a oração intercessora de Moisés em favor do povo de Israel fez com que Deus suspendesse o seu juízo divino sobre o seu povo. Veja só que coisa interessante. O texto bíblico diz que Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, e então o Senhor arrependeu-se do mal que disse que havia de fazer ao seu povo. Então a oração intercessora de Moisés fez com que o juízo divino, com que a ira divina, com que a punição divina, com que o castigo divino legítimos sobre Israel fosse ali suspenso mediante a oração intercessora, a oração pelo próximo, por Israel, feita por Moisés. Mais adiante ainda no Antigo Testamento, em 1 Samuel 12, versículo 23, parte A, o profeta Samuel diz uma coisa muito séria, muito solene sobre a oração intercessora. Samuel diz que deixar de orar pelo outro é pecado. Você sabia disso? Deixar de orar pelo outro é pecado. Veja só o que diz 1 Samuel capítulo 12 e versículo 23, parte A. E quanto a mim, longe de mim esteja que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Quando nós não oramos pelos outros, nós estamos pecando. Quando não intercedemos pelo outro, nós estamos pecando. Quando não abençoamos a vida do outro, podendo fazê-lo, podendo interceder, podendo orar, nós estamos simplesmente incorrendo em pecado. Mais adiante ainda, em outro texto, em Jó 42:8, esse texto já é mais conhecido. Nesse texto, Deus diz para os 3 amigos de Jó, ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar, Deus diz para eles o seguinte: o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. E observe que na continuidade do texto bíblico, em Jó 42:10, nós lemos que o Senhor virou o cativeiro de Jó, ou mudou a situação de Jó, quando ele orava pelos seus amigos.
Então, se você tinha alguma dúvida quanto ao poder, quanto à importância da oração intercessória ou intercessora, isto é, acerca da importância da oração pelo outro, percebe que eu estou citando aqui apenas alguns breves textos nesse sentido, mas, por fim, um texto que é muito emblemático e que, a meu ver, talvez tenha servido como pano de fundo para esse texto de 1 Timóteo 2, versículos 1 a 6, sobre o qual estamos aqui meditando, é o texto de Jeremias 29, 7. Em Jeremias 29, 7, Deus, por intermédio do seu profeta, o profeta Jeremias, ele diz aos judeus que haviam sido exilados na Babilônia que eles deveriam orar pela Babilônia para que tivessem paz. Veja só que coisa interessante. Os babilônios foram até Judá, destruíram Judá, mataram muitos dos seus habitantes, dos seus moradores, outro tanto levaram como escravos, como cativos, como prisioneiros. Qualquer pessoa se revoltaria diante disso, ficaria absolutamente irada diante disso, mas Deus diz: ore por aqueles que levaram vocês cativos para a Babilônia. Veja só o que diz o texto bíblico em Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, isto é, na paz da cidade, na paz da Babilônia, vós tereis paz. Olha que coisa curiosa. Meus irmãos, e esse mesmo princípio presente em Jeremias 29, 7, também está presente aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 13, especialmente falando parte A, quando Paulo diz: orem por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. E Paulo nos apresenta duas boas e importantes razões para que nós oremos pelas outras pessoas. Por que devemos orar pelas outras pessoas? Segundo o texto bíblico, Paulo nos dá duas razões. Em primeiro lugar, nós devemos orar pelas outras pessoas para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade, conforme 1 Timóteo 2,2. Então Paulo está dizendo: vocês querem ter uma vida abençoada, sem maiores problemas, eventualmente na sociedade, com o governo, com tantas outras circunstâncias? Então, ore por todas as pessoas, mas também especialmente pelos reis, pelos que exercem autoridade, contextualizando, obviamente, na nossa época. Oremos pelos vereadores, prefeitos, governantes, pelo nosso presidente, a despeito de convergências ou divergências. Oremos por essas pessoas. Por quê? Para que nós tenhamos uma vida abençoada. É o que o texto diz. E em segundo lugar, e mais importante ainda, nós devemos orar pelas outras pessoas. Por quê? Porque isso é bom e agradável diante de Deus, conforme 1 Timóteo 2,3. É algo bom, é algo agradável. Portanto, meus irmãos, se nós quisermos agradar a Deus e se nós quisermos ser abençoados por Ele, nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que orar pelas outras pessoas. E por que devemos fazer isso? Porque Deus é aquele que se agrada das nossas orações pelas outras pessoas. Alguém aqui quer agradar a Deus? Amém? Então, ore por mim. Eu preciso das suas orações. É o que diz o texto. Queremos ser abençoados? Oremos uns pelos outros. Ore pelos seus familiares, ore pelos seus amigos, ore pelos seus vizinhos, ore pelo seu patrão, ore pelo governo dentro do qual nós aqui estamos inseridos, ore pelo seu presidente. Convergências e divergências à parte. Concordâncias e discordâncias à parte. Mas devemos orar. Por quê, pastor? Porque é bíblico, porque é a ordem de Deus, porque isso é bom aos olhos de Deus, porque isso agrada a Deus. E é por isso que nós devemos orar uns pelos outros. Amém? Olha quanta bênção nós perdemos quando desobedecemos uma ordem tácita, muito clara, que Deus nos dá na sua palavra, para que nós oremos pelas pessoas. Mas isso nos leva a um segundo ponto. Não se esqueça que nós estamos buscando responder a pergunta tema da nossa mensagem, da nossa pregação de hoje, que é: quem é Deus? E nós vimos, em primeiro lugar, que Deus é aquele que se agrada das nossas orações pelas outras pessoas. Mas, em segundo lugar, e na continuidade do texto bíblico, eu também aprendo, em segundo lugar, que Deus é o nosso Salvador. Em segundo lugar, Deus é o nosso Salvador.
Veja o que diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, parte B. Deus, o nosso Salvador. Deus, o nosso Salvador. Talvez na sua tradução esteja ligeiramente distinto, e hoje eu estou usando aqui a NVI, a nova versão internacional, como base desta exposição, mas algo razoavelmente semelhante deve estar aí traduzido, presente na sua Bíblia. Meus irmãos, é importante começarmos a nossa fala aqui, nesse ponto, dizendo que o nosso Salvador não é o governo, o nosso Salvador não é um homem, o nosso Salvador não é um determinado sistema político, e o nosso Salvador também, pasme, não é o Pix. Embora o Pix seja importante para cada um de nós, é claro. Deus é o nosso Salvador. Mas do que, efetivamente falando, Deus nos salva? Ora, Deus nos salva da sua justa e santa ira, Deus nos salva do pecado, Deus nos salva de Satanás e dos demônios, e Deus também nos salva de vivermos toda a eternidade debaixo da sua ira justa e santa. É disso tudo, por exemplo, entre aspas, que nós aqui somos salvos. Mas no que diz respeito ao pecado em particular, a nossa salvação do pecado, ela se dá em 3 tempos: passado, presente e futuro. Em primeiro lugar, na justificação, que é um acontecimento passado, quando cremos em Jesus pela graça, nós fomos salvos da penalidade do pecado. Em segundo lugar, na santificação, que é o processo ou um processo presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E, por fim, em terceiro e último lugar, na glorificação, que evidentemente ainda é futura, que é um evento futuro, nós seremos salvos definitivamente da presença do pecado. Portanto, Deus, que é o nosso Salvador, nos salvou da penalidade do pecado por meio da justificação. Ele está nos salvando do poder do pecado por meio da santificação, e Ele nos salvará definitivamente da presença do pecado por meio da glorificação. E, portanto, Deus é o nosso Salvador. Não é o homem que salva, não é o pastor que salva, não são teólogos que salvam, não são teologias que salvam, não são denominações que salvam, é o Deus Trino, Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nos salva pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua generosidade, pela sua infinita compaixão. É Deus quem nos salva. Deus e somente Deus. Mas isto faz com que avancemos um pouco mais e cheguemos a um terceiro ponto, respondendo à pergunta: quem é Deus? E em terceiro lugar, quando eu leio esse texto, eu descubro que Deus é aquele que deseja que todos os homens sejam salvos. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. A meu ver, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, parte A, diz isso, quando Paulo diz que deseja que todos os homens sejam salvos. Mais explícito, mais claro, mais evidente, mais contundente, é impossível. E aqui eu faço uma pergunta: por que Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Bem, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, antes de tudo, porque Ele, Deus, é um ser amoroso. Deus não nos salva porque mereçamos. Deus não nos salva porque sejamos intelectualmente capazes. Senão, o mérito seria nosso e não dele. Deus não nos salva porque lemos um pouco mais, um pouco menos a Bíblia. Deus não nos salva porque frequentamos aqui os cultos, embora isto seja importante e esteja atrelado de algum modo à nossa salvação. Mas Ele nos salva não por nossa causa, por quem nós somos ou por aquilo que nós fazemos, mas nos salva por aquilo que Ele é, a saber, Ele é um Deus todo amoroso, todo benévolo, todo gracioso, todo generoso e todo compassivo. E é este Deus que nos salva. É Ele que nos salva. Mas, afinal de contas, meus irmãos, a quem a expressão todos os homens se refere? Afinal de contas, a quem essa expressão todos os homens, entre aspas, ela se refere? Diz respeito a quem? Os nossos irmãos calvinistas, por quem temos grande estima, são nossos irmãos em Cristo,
Eles entendem que essa expressão, todos os homens, de 1 Timóteo 2,4, se refere a todos os tipos ou classes de homens eleitos incondicionalmente por Deus para a salvação, ou seja, se refere aos incondicionalmente eleitos, por exemplo, entre os ricos e pobres, entre os cultos e ignorantes, entre os patrões e os empregados e assim sucessivamente. Porém, nós cristãos que seguimos aqui uma vertente teológica, digamos que mais arminiana, em termos soteriológicos, nós entendemos que a expressão todos os homens se refere a todos os homens sem exceção, e não sem distinção, como apregoa, por exemplo, o calvinismo. E por que nós temos esse tipo de entendimento? Porque o fato de o pecado ter alcance universal, visto que todos pecaram, conforme Romanos 3:23, exigiu que a morte de Cristo possuísse alcance correspondente e, portanto, também fosse oferecida universalmente. Aliás, é por essa razão, por essa justa razão, que Paulo diz em Romanos 11:32 que Deus todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Portanto, segundo as Escrituras, Deus é aquele que deseja que todos os homens, sem exceção, sejam salvos. Mas Ele deseja isso, Ele deseja que todos os homens sejam salvos, é importante dizer, sob a condição da fé depositada em Jesus Cristo por meio da graça. E é por isso que Atos 16:31, por exemplo, irá dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O texto não diz, seja salvo e crerás. Ele diz, creia e serás salvo. Por quê? A fé é um elemento condicional que deve anteceder, evidentemente, a salvação em Cristo. Mas isso faz com que avancemos um pouco mais e, respondendo à pergunta, quem é Deus, nós chegamos ao quarto ponto, que é o seguinte. Em quarto lugar, Deus é aquele que deseja que todos os homens conheçam a verdade. Deus não apenas quer salvar todos os homens, mas quer igualmente que todos os homens, todos os seres humanos, sem exceção, conheçam a verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, parte B, diz isso quando o texto completa dizendo, e cheguem ao conhecimento da verdade. Em termos bíblicos e teológicos, Deus concedeu aos seres humanos dois meios ou formas ou modos principais pelos quais eles, os seres humanos, podem conhecer a verdade. E é isso que é chamado, por exemplo, em teologia de revelação geral e revelação especial. E o que são esses termos, essas terminologias, revelação geral e revelação especial? Bem, a revelação geral, ela é chamada de geral por duas razões principais. Primeiro, porque ela está disponível para toda a humanidade em geral. E segundo, porque ela revela apenas um conhecimento geral, genérico de Deus. E nós podemos ver esse tipo de autorrevelação divina, por exemplo, na criação, visto que a criação aponta para um Criador, e a esse Criador nós cristãos chamamos de Deus. Então, todo ser humano, ele pode olhar para o Sol, para a Lua, para as estrelas, para as galáxias, para a fauna, a flora, os animais, os insetos, para os rios, para tudo aquilo que, de forma resumida, envolve ou compreende a criação, e ele, por meio do raciocínio e da inteligência que Deus lhe deu, não é inato a ele, mas vem de Deus, ele pode chegar à conclusão lógica e necessária de que a criação exige como algo anterior, algo que antecede um Criador. Não existe criação sem um Criador. Mas isso nos leva à revelação especial. E a revelação especial, ela é chamada por uma razão principal. Ela é especial porque não está disponível para todas as pessoas, em todos os momentos, da mesma maneira, mas é dada em casos específicos, em horários e locais específicos, para pessoas específicas e também possui um conteúdo específico. E nós podemos ver esse conteúdo especial ou esta revelação especial, por exemplo, na Bíblia. Na revelação geral de Deus, por exemplo, vista na criação,
Eu posso saber que existe um Criador, porque a criação, como eu disse, exige um Criador, mas eu não posso saber, olhando para a simples criação, que eu sou pecador e preciso de um Salvador. Eu só descubro isso por meio da revelação especial que são as Escrituras Sagradas, compostas de Antigo e Novo Testamentos. Quando olho para a Bíblia, quando leio a Bíblia, quando ouço a Bíblia, quando escuto uma pregação ou participo de uma pregação da Bíblia como esta, é que eu descubro que sou pecador e, portanto, preciso de um Salvador, preciso de um remédio para o meu pecado, e este remédio atende pelo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É isso que nós aprendemos nesse contexto. Portanto, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, cabe nos dizer aqui, mas o que é a verdade? A verdade, em linhas bem gerais, sem entrar numa série de meandros filosóficos, a verdade, em linhas gerais, é tudo aquilo que corresponde à realidade. A verdade é aquilo que, grosso modo, corresponde à realidade. Sendo assim, para usar um exemplo, quando você diz, por exemplo, que a grama é verde, você está proferindo uma verdade, visto que a declaração "a grama é verde" corresponde à realidade, ou seja, a grama de fato é verde. E da mesma forma, quando nós olhamos para a criação, como dissemos, remete à ideia, à noção, ao conceito de um Criador, visto que não existe, reiterando esse ponto, uma criação sem um Criador. E do mesmo modo, quando nós lemos a Bíblia revela a nossa verdadeira condição espiritual como seres alienados de Deus, extraviados de Deus, e ao mesmo tempo ela nos revela o remédio para esta situação humana deplorável, que é um só, é a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. E essas são verdades que Deus deseja que conheçamos. Amém? Portanto, Deus é aquele que deseja que todos os homens conheçam a verdade. E no contexto dessa passagem, a verdade é que todos nós pecamos, todos nós estamos distantes de Deus, todos nós transgredimos a lei de Deus, mas a verdade também é que Deus se fez homem na pessoa do seu Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados e, portanto, possibilitou-nos, sob a condição da fé, que crêssemos nele e, portanto, fôssemos regenerados, restaurados, transformados e salvos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Mas isso faz-nos avançar um pouco mais aqui na nossa breve exposição. E nós aprendemos, em quinto lugar, respondendo quem é Deus, eu descubro em quinto lugar que Deus é único. Deus é único. Acompanhe comigo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, parte A. Pois há um só Deus. Pois há um só Deus. Quando Paulo diz aqui que há um só Deus, e nós acreditamos totalmente nessa verdade bíblica que nos foi auto-revelada nas Escrituras, é importante, contudo, conceituarmos o que nós cristãos queremos dizer com essa expressão um só Deus. O que essa expressão um só Deus, afinal de contas, significa para nós cristãos. E para que nós possamos entender um pouquinho melhor esse ponto, eu creio que seja importante nós traçarmos aqui, ainda que brevemente, uma rápida distinção entre o conceito judaico e o conceito cristão de um só Deus. Porque quando um judeu diz que crê em um só Deus, ele quer dizer uma coisa. Quando um cristão típico diz que crê em um só Deus, ele quer dizer outra coisa. Parecida com aquilo que um judeu diz, não estou me referindo a um judeu messiânico, estou me referindo a um judeu típico, ortodoxo, conservador, não um judeu messiânico, que é outra coisa que nós deveríamos tratar e que não temos tempo para tal e não é o nosso objetivo nessa noite. Mas vamos ver aqui esses pontos. Para os judeus, a expressão um só Deus, ela é defendida em termos de uma unidade absoluta, ou seja, Deus é um ser único e uma pessoa única. É isso, de forma bem sucinta, o que um judeu típico quer dizer. Já para nós cristãos,
a expressão um só Deus, ela é entendida em termos de uma unidade composta, e não em termos de uma unidade absoluta, como entende-se no judaísmo. Ou seja, de uma perspectiva cristã, Deus é um único ser em essência, mas este ser único em essência, ele subsiste ou coexiste em três pessoas divinas e distintas, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É aquilo que nós costumamos chamar em teologia de trindade. Mas por que, afinal de contas, é importante nós sabermos a razão da nossa fé, como Pedro nos orienta numa das suas epístolas? Então, por que nós cristãos chegamos a essa conclusão de que Deus é uma unidade composta e não uma unidade absoluta, conforme no judaísmo? Por que chegamos a esse tipo de conclusão? Bem, nós chegamos a essa conclusão por várias razões, mas aqui, por questões de brevidade de tempo, eu vou citar brevemente apenas duas dessas razões de forma muito breve. Em primeiro lugar, nós cristãos entendemos que Deus é uma unidade composta porque no Antigo Testamento, substantivos hebraicos como Elohim e Adonai, por exemplo, pronomes como nós e verbos como façamos, desçamos e confundamos, entre outros, que possuem Deus como referente, eles são usados frequentemente na forma plural. E, portanto, essas várias designações plurais de Deus presentes nas páginas da Bíblia hebraica, ou seja, do Antigo Testamento, elas nos levam a concluir, a nós cristãos, que Deus é uma unidade composta. E unidade composta esta que, na nossa compreensão, é perfeitamente condizente com o nosso conceito cristão de trindade, ou seja, existe um único Deus em essência, mas que subsiste ou coexiste em três pessoas, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não inventamos isto, não é invencionice de teólogos, de cristãos. Isto é inferido a partir de substantivos no plural, de verbos no plural e de pronomes hebraicos, todos eles no plural, quando muitas vezes o Antigo Testamento se refere a Deus. E essa pluralidade divina leva-nos, a nós cristãos, a entendermos que Deus é uno, mas trino ao mesmo tempo. Amém? Deu para entender? Mas, em segundo lugar, nós cristãos também entendemos que Deus é uma unidade composta e não absoluta, como no judaísmo, porque ao longo dos dados cumulativos presentes em toda a Bíblia, ou ao longo daquilo que chamamos em teologia de revelação progressiva, tanto o Pai, quanto o Filho e quanto o Espírito Santo, eles recebem atributos, descrições e qualificativos que os identificam ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, como Deus. Então, a eternidade é aplicada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A criação do mundo é aplicada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E tantas outras situações, a nossa salvação. Quem está presente nessa ação operosa da salvação? O Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isto tudo faz com que nós cristãos cheguemos à conclusão, a meu ver e a nosso ver bíblica, de que o Pai, Filho e Espírito Santo são Deus e, portanto, nós cremos num Deus que é uno em essência, mas que coexiste em três pessoas, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, quando nós dizemos que Deus é único, nós queremos dizer que Deus é um único ser em essência, mas que subsiste, reitero esse ponto porque é importante, Deus subsiste em três pessoas divinas, mas distintas, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isto faz-nos com que nos aproximemos de mais um ponto importante para responder à pergunta: quem é Deus? E em sexto lugar, quando eu leio esse texto, eu descubro que Deus é aquele que estabeleceu um único mediador entre Ele mesmo, Deus, e os homens, a saber, Cristo Jesus. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Amém? Pastor não é intermediário entre Deus e os homens em termos salvíficos, redentivos ou soteriológicos. A igreja também não é, o diácono também não é, o presbítero também não é, a EBD também não é, a denominação também não é. Jesus Cristo é o único mediador em termos salvíficos, soteriológicos entre Deus e o homem. Vejamos o que diz
1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, parte B. E um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ou Cristo Jesus homem, ou alguma outra alternativa semelhante a isso, de acordo com a tradução que você aí tiver. Eu creio que os irmãos devem ter acompanhado as notícias das últimas semanas, bem do iniciozinho desse mês, agora de novembro, e devem ter visto uma nota doutrinal sobre os títulos marianos, ou seja, sobre os títulos atribuídos a Maria, que foi emitida pelo Dicastério para a Doutrina da Fé Católica. E essa nota doutrinária, chamada em latim de Mater Populi Fidelis, ou seja, Mãe do Povo Fiel, que é uma referência a Maria, ela, ao se referir ao título de corredentora que os nossos amigos católicos frequentemente aplicam a Maria, ela diz, entre outras coisas, algo importante, e abramos aspas. É uma nota católica. É sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Este título, prossegue a nota, corre o risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo. É claro que faz isso. E, portanto, pode gerar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã, fecha aspas. E mais adiante, ainda nesse mesmo documento, a nota conclui dizendo que o título mariano, corredentora, é inconveniente. Veja só, esse título ele é chamado tanto de inoportuno quanto de inconveniente. E eu iria mais longe e diria, é herético e perfeitamente antibíblico, absolutamente antibíblico. Jesus não é redentor com mais alguém, é o Deus Trino quem nos redime, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Senão, nós colocaríamos Maria, com um perdão ali pelo trocadilho, como uma espécie de quarta pessoa da Trindade. Ela não é a nossa corredentora, nunca foi e nunca será. O nosso redentor é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E sem entrar em outros detalhes sobre esse assunto, e nós poderíamos falar muita coisa sobre esse tema, mas esse não é o nosso propósito aqui durante essa exposição. Dei apenas uma brevíssima observação em tom crítico a esse respeito, sem entrar em detalhes. A Bíblia, meus irmãos, como nós muito bem sabemos, é absolutamente clara ao se referir à exclusividade de Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Isto significa dizer que Maria ou qualquer outra pessoa, é importante frisar, nunca foi, não é e nem jamais será corredentora, medianeira ou mediadora ou o que quer que seja entre Deus e os homens, porque biblicamente, escrituristicamente falando, existe um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, somente Ele e ninguém mais além a quem dele e assim por diante. Aliás, foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse isso. Quando declarou, por exemplo, em João 14,6, no famoso texto joanino do Evangelho de João, João 14, versículo 6, o próprio Jesus disse, eu já mencionei isso para os irmãos em outras ocasiões, que a fé cristã, envolvendo evidentemente a pessoa de Cristo, ela envolve um elemento exclusivo. Então, o próprio Jesus nos forneceu uma das declarações mais exclusivistas de todas. Quando ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como se isso não bastasse, ele vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas e Maria? Maria não leva ninguém a Deus, a eternidade e a salvação. Jesus leva, a fé em Jesus leva, o temor ao nome de Jesus leva, a obediência a Jesus leva, a confiança em Jesus leva. Maria não foi, não é e nunca será corredentora. Nós conhecemos um único redentor que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, meus irmãos, Deus é aquele que estabeleceu um único mediador entre Deus Ele mesmo, entre Deus mesmo e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso faz-nos avançar um pouco mais e faz-nos chegarmos aqui no sétimo e penúltimo ponto
da nossa reflexão, da nossa exposição desta noite. Respondendo à pergunta quem é Deus, nós buscamos responder essa pergunta por meio do texto bíblico, dizendo que, em sétimo lugar, de acordo com o texto bíblico, Deus é aquele que estabeleceu o sacrifício de Jesus como um meio de resgate da humanidade por seus pecados. Vejamos o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, parte A, caminhando quase para o final da nossa exposição, onde Paulo vai dizer o seguinte, Paulo diz o seguinte sobre Jesus: o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Não é todos os tipos de homens, não é todas as classes de homens, é todos os homens sem exceção. Ele fez isso por mim e fez por você. Ora, mas diante do fato incontestável de que todos nós, seres humanos, sem exceção, somos pecadores, incluindo Maria, todo e qualquer ser humano, como é que Deus nos liberta? Como que Deus nos livra, nos resgata? Como que Deus nos salva dos nossos pecados? Meu irmão, diante do nosso estado espiritual decadente, deplorável e pecaminoso, Deus estabeleceu o sacrifício de Jesus, o seu Filho, como o meio de resgate da humanidade por seus pecados. Esse é o meio que Deus nos proveu ou nos provisionou. E aqui, a palavra resgate merece a nossa atenção, e eu chamo a atenção dos irmãos para a palavra resgate presente nesse texto. A palavra traduzida aqui para o português como resgate é a palavra grega antilitron, que era o nome pelo qual era chamado aquilo que era dado em troca como pagamento para a libertação de alguém que era mantido em cativeiro. Então imagina alguém que sequestra alguém aí, um sequestro relâmpago, algo tão infelizmente típico, presente na nossa era, e depois esse sequestrador ele vai pedir ali um resgate, um pagamento, alguma coisa do gênero. Guardadas as devidas proporções, isto é apenas uma ilustração, ainda que pequena, diminuta sobre isso, mas esta é a ideia presente no texto. Em termos teológicos, como o próprio Deus, que é santo e justo, ele é a parte ofendida pelo pecado humano, então Deus ofereceu o seu próprio Filho na cruz como um pagamento pelos nossos pecados a Ele mesmo, a fim de que os crentes em Jesus, e somente os crentes em Jesus, fossem libertos do seu cativeiro, tanto espiritual, moral e assim por diante. E isto só acontece e só pode acontecer quando, pela graça, nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nas suas obras, na sua vida, morte, ressurreição, ascensão, segunda vinda e assim sucessivamente. Aliás, Pedro, o apóstolo Pedro, no conhecido e lindo texto de 1 Pedro 1, capítulo 1, versículos 18 a 19, eu acho que é um dos textos mais lindos em termos soteriológicos, em termos salvíficos, em termos redentivos. Toda a Bíblia é linda, não é? Todo cristão vai achar, eu imagino que sim. Um cristão verdadeiro sempre achará toda a palavra de Deus gloriosa, maravilhosa, bela, magnífica. Mas existem alguns textos, entre toda a Bíblia, claro, que chamam a nossa atenção acerca de determinados assuntos, especialmente falando. E um desses textos é 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. Nesse texto, perceba que Pedro vai dizer algo muito belo a respeito desse resgate sobre o qual Paulo fala aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Então, veja comigo, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. Nesse texto, Pedro diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, ou seja, dos vossos antepassados, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, meus irmãos, Deus é aquele que estabeleceu o sacrifício de Jesus, o seu Filho, como meio de resgate da humanidade por seus pecados.
não há salvação fora do Senhor Jesus Cristo. Nunca houve e nunca haverá. Ele é o meio que Deus estabeleceu em termos salvíficos para que eu e você, extraviados que éramos de Deus, possamos, pela graça do próprio Deus, nos aproximar dele. Amém? Finalmente, em oitavo e último lugar, respondendo à pergunta quem é Deus, eu diria, com base no texto bíblico, que em oitavo e último lugar, Deus é aquele que agiu de forma salvadora no tempo certo. Amém? Tudo que Deus faz, aliás, tudo, absolutamente tudo, é no tempo certo. Nós até cantamos um hino, né? Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. É interessante que quando Jesus chegou atrasado, entre aspas, no contexto ali da situação do seu amigo Lázaro, Jesus de propósito se atrasou e devido ao seu atraso premeditado, não porque ele errou, não porque ele falhou, não porque ele pecou, é evidente que não, mas mesmo quando Jesus chega atrasado, entre aspas, de uma perspectiva humana, para visitar o seu amigo Lázaro, que ali está morto, Jesus chega no momento certo. Deus, quando se atrasa, entre aspas, ele sempre chega no tempo certo. Está entendendo? Deus, mesmo quando de uma perspectiva humana se atrasa, o atraso, entre aspas, de Deus sempre se dá no tempo certo. Deus nunca falha, nunca erra. Tudo que ele faz é perfeito, é pleno, é total, é completo. Não há erros, não há rusgas, não há mácula, não há pecado, não há nada. É perfeito o agir dele. Vejamos isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, parte B. Agora sim, o oitavo e último ponto da nossa reflexão. 1 Timóteo 2, versículo 6, parte B diz: esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Devido tempo. Observe algo interessante aqui no argumento, o argumento de Paulo, é o argumento que Paulo nos dá, que Deus nos dá por meio do seu servo apóstolo Paulo. Observe que depois de dizer, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, parte B, até 6, parte A, que, abramos aspas, Deus, o nosso Salvador, é aquele que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Depois de dizer tudo isso, Paulo conclui o seu pensamento, o seu texto, nessa passagem, dizendo que esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Esse é o contexto da fala de Paulo, para nós não tirarmos do contexto e ensinarmos bobagens aí. Esse é o contexto da fala paulina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Deus se fez homem na pessoa de Jesus, e quando Deus proveu Jesus como a salvação pelos nossos pecados, pelos meus e pelos teus pecados de toda a humanidade. Isso tudo ocorreu no tempo apropriado, no tempo adequado, no tempo certo, no tempo perfeito planejado por Deus. E Paulo, meus irmãos, ele explicou de forma muito clara essa ação salvadora de Deus, que se deu no tempo certo. Ele explicou isso com outras palavras, de forma muito clara, quando ele escreveu, por exemplo, Gálatas capítulo 4 e versículos 4 e 5, quando Paulo em Gálatas diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A fim de que nós, que outrora não éramos filhos, quando pela graça de Deus cremos em Cristo, passamos a ser filhos, somos adotados por Deus e, portanto, passamos a ser elementos integrantes da família de Deus, da família grandiosa de Deus, que é a igreja. Meus irmãos, tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, tudo que Deus planeja, tudo que Deus promete, tudo que Deus cumpre e tudo que Deus executa, Ele o faz no tempo certo, no tempo devido, no tempo apropriado. Tudo, absolutamente tudo. Isso é muito importante para a nossa vida porque às vezes nós pensamos que Deus agiu precipitadamente.
Às vezes podemos ser tentados a pensar que Deus se atrasou na maneira de agir, como ali uma das irmãs de Lázaro: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Se o Senhor não tivesse se atrasado, ou seja, a culpa é sua que não veio no horário certo. Mas, meus irmãos, Jesus sempre chega no horário certo, sempre no momento exato. O Salmo vai dizer que Deus é o nosso socorro presente no momento da angústia. Deus não se atrasa ou se adianta, Ele sempre age no momento certo. E o momento certo não é a minha e a sua vontade, o momento certo é o momento dEle, conforme a vontade soberana dEle, inteligente dEle, é toda sábia dEle, a vontade de Deus e não a minha e a sua vontade. Portanto, Deus é aquele que agiu, sempre age, sempre agirá de forma salvadora no tempo absolutamente certo, devido, apropriado e correto. Deus sempre age, sempre foi assim, é assim e sempre será assim. Deus age no tempo certo, certo. Enfim, eu gostaria de concluir essa mensagem de hoje recapitulando brevemente as 8 respostas que Paulo deu diante da pergunta tema: quem é Deus?, que nós propusemos nessa noite por texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 6. E nós vimos que, em primeiro lugar, Deus é aquele que se agrada das nossas orações pelas outras pessoas. Meu irmão, ore por mim, mas eu também tenho o dever de orar por você. Oremos por nossos cônjuges, filhos, familiares, vizinhos, amigos, políticos, gostemos ou não deles muitas vezes. Alguns parece que não dá vontade de orar, não é isso? Devido a N circunstâncias, mas, meu irmão, você é crente. Você não precisa concordar com todos os políticos e com todas as ideologias. Eu também não concordo, mas Deus nos chamou, a despeito de concordâncias e discordâncias, Ele nos chamou para orarmos pelas pessoas. Por quê? Para que sejamos abençoados, tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade, e também o maior de todos os motivos, porque isso é bom e agradável aos olhos de Deus. Amém? Segundo, Deus é o nosso Salvador. É Deus quem nos salva. Não é Maria, não são santos, não é quem ou o que quer que seja. Quem nos salva é o Senhor Jesus. Terceiro, Deus é aquele que deseja que todos os homens sejam salvos, não alguns, mas toda a humanidade sem exceção. Quarto, Deus é aquele que deseja que todos os homens também conheçam a verdade. Verdade esta que pode ser compreendida tanto pela revelação geral, como dissemos, a criação, como também a revelação especial ou específica, por exemplo, as Escrituras. Também aprendemos, em quinto lugar, que Deus é único, mas único no sentido de uma unidade composta. Deus é uno e trino, porque é o único Deus em essência, mas que subsiste nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. Vemos também, em sexto lugar, que Deus é aquele que estabeleceu um único mediador entre Ele mesmo, Deus, e os homens, que é Cristo Jesus. É Jesus quem salvou, é Jesus quem salva e é Jesus sempre quem salvará. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. E continuando um pouco mais adiante, nós também aprendemos, em oitavo e último lugar, que Deus é aquele que agiu de forma salvadora e no tempo certo. Amém? Além do sétimo ponto que também mencionamos, onde Deus é aquele que estabeleceu o sacrifício de Jesus como meio de resgate da humanidade por seus pecados. É a esse Deus que nós adoramos. É a esse Deus que nós servimos. Eu espero que esta mensagem, ela de alguma forma, de algum modo, Deus a use pela sua graça, por sua misericórdia, por sua bondade, que Deus use essa mensagem para abençoar a sua vida, sua família, seu ministério, a sua relação com Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Quem é Deus? Uma das perguntas mais importantes, sem dúvida alguma, da nossa vida, da nossa existência. E somente quando nós sabemos quem Deus é, que nós temos condições de olharmos para nós mesmos e sabermos quem nós somos. E quando nós olhamos para as Escrituras,
nós descobrimos que sem Jesus somos seres alienados, extraviados, distantes de Deus, da sua salvação, da sua vontade, da sua graça, do seu amor. Não que Ele não continue nos amando, mas não somos mais beneficiados do seu amor quando nós rejeitamos Deus e o seu plano salvífico ao nosso favor, ao nosso respeito. E esse texto dessa noite, meus irmãos, nos ensinou 8 importantíssimas coisas que Deus é. E porque Deus existe, e porque Ele é isso tudo que nós lemos, sobre o que nós meditamos e muito mais, é que nós podemos ser salvos, restaurados, abençoados, transformados e podemos ter vida eterna em Cristo. Somente por causa daquilo que Deus é, conforme aprendemos nessa noite. Que essa palavra, como eu digo às vezes, ela encha o meu e o seu coração de esperança. Amém? Diante de um mundo tão desesperançoso, tão decaído e que tanto se esforça por nos afastar de Deus, que essa palavra Deus use por meio do seu poder e graça para nos atrair a Ele mesmo. Nós precisamos de Deus, Deus não precisa de nós, mas nós carecemos urgentemente dEle, da sua graça, do seu perdão e da sua salvação. Amém? Vamos orar? Por favor, feche os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer porque nesta noite, por meio desse texto tão lindo, tão belo, tão tocante, tão maravilhoso da sua palavra, Senhor, nós pudemos aprender lições simplesmente maravilhosas para a nossa vida. Tu conheces, Senhor, a nossa vida melhor do que a nós mesmos, melhor do que a ninguém, e é por isso que nós confiamos a nossa própria vida aos teus cuidados. Nós não temos a quem recorrer, porque só tu tens palavras de vida eterna. É a sua palavra que nos transforma, é a sua palavra que nos revela, é a tua palavra que nos abençoa, é a tua palavra que nos restaura, é a tua palavra que nos corrige, é a tua palavra que de fato efetua uma profunda e necessária transformação no nosso interior, Senhor. Nós precisamos do Senhor, precisamos do teu Espírito, precisamos da sua palavra, precisamos da sua salvação, enfim, nós precisamos de ti, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor, porque não há outro lugar melhor onde possamos estar a não ser nas suas bondosas e onipotentes mãos. Eis-nos aqui nesta noite, Senhor. Olhe para nós, tenha misericórdia de nós, ajude-nos a cumprirmos as verdades presentes nesse texto, esses pontos, por exemplo, que buscamos expor na noite de hoje. Perdoe os nossos pecados. Ajude-nos a não confiarmos em nós mesmos, mas a confiarmos no teu Filho Jesus, na sua obra que o Senhor nos providenciou graciosamente para a nossa própria redenção, para a nossa própria salvação. O Senhor é o nosso Salvador. Nós somos miseráveis pecadores. Somos simplesmente pecadores que carecem da sua graça, que carecem do seu perdão, que carecem da sua restauração, da sua salvação, da sua redenção. Nós precisamos de ti, Senhor. E por isso que nós suplicamos o teu perdão na noite de hoje. Aproveitamos também para te pedir, conforme o Senhor nos orienta no texto que lemos, queremos te pedir que o Senhor abençoe aos nossos irmãos. Diante dos teus olhos nós aprendemos que é bom e agradável orar pelos outros. Às vezes somos tão egoístas que na nossa oração pensamos apenas em nós mesmos e nos esquecemos dos outros. Ah, Senhor, portanto eu quero te pedir nesse momento e aproveitar esse momento para pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos e irmãs presentes aqui nesta noite. Te peço que o Senhor abençoe a todos aqueles que mais cedo ou mais tarde forem assistir de repente esse vídeo, essa pregação,
o Senhor abençoe os casais aqui presentes, abençoe as famílias, abençoe os nossos vizinhos, os vizinhos desta igreja, na rua da frente, de trás, dos lados, esse bairro todo, as demais igrejas presentes aqui neste bairro, por que não dizer neste país, neste mundo que é o teu mundo, que é a tua criação, Senhor. Abençoe os nossos políticos, Senhor. Abençoe os nossos vereadores, os nossos deputados federais e estaduais, prefeitos, governadores. Abençoe o nosso presidente. Abençoe, Senhor, por favor, tenha misericórdia do nosso povo, da nossa nação, do nosso país. Abençoe-nos, ó Senhor, ajude-nos a termos uma nação mais justa, mais correta, que se preocupe com aqueles elementos básicos, por exemplo, que a Constituição nos assegura, mas que na prática muitas e muitas vezes nós não temos, Senhor. Ajude-nos para que tenhamos uma nação mais justa, mais correta, mais compassiva, mais amorosa. Ajude-nos a melhorarmos na educação, em todas as demais situações importantes, desde o saneamento básico, educação, questões de saúde e tantas outras. Senhor, que o Senhor venha repreender todo esse mal, essa coisa maligna que é a corrupção, que muitas vezes ela fica ali embrenhada na nossa política, em muitos dos nossos governantes. Mas, Senhor, tenha misericórdia, por favor, do Brasil, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos simplesmente teus servos, Pai. Ouça, por favor, a nossa súplica e tenha misericórdia do seu povo, Senhor. Tenha misericórdia do Brasil, essa nação que é tão bela, com uma infraestrutura natural, climática, tão bela, tão bonita, mas ao mesmo tempo com tantas injustiças, tanta corrupção e tantos problemas aqui e acolá. Senhor, entre com a sua providência na nossa nação e nos abençoe. Nós clamamos, nós precisamos do seu agir, da sua operosidade no nosso meio. Precisamos que o Senhor haja no contexto brasileiro, Senhor. Nos abençoe, por favor, nessa noite. Obrigado por tudo, por nos ensinar essas lições maravilhosas sobre quem Deus é. E que o Senhor seja glorificado sempre, porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Glórias, pois, damos ao Senhor, hoje e eternamente. Amém.